Olá pessoal, no vídeo anterior nós estávamos fazendo alguns exercícios que eu chamei de desafios de programação em Prolog. Vamos continuar agora esses desafios de fixação com mais 10 exercícios de fixação resolvidos. Após isso você terá condições de começar a resolver os exercícios que nós vamos propor. Olá, vamos começar aqui a nossa 8ª aula de Prolog. Já é a nossa 35ª aula dos nossos cadernos de inteligência artificial. E vamos dar continuidade aos exercícios que estávamos fazendo na aula anterior. Desafio número 11. Comprimir uma lista, ou seja, produzir uma lista com os elementos da lista original, de tal forma que o número de repetições seja contido na própria lista. Então, ao invés de nós termos uma lista com elementos como A 3 vezes, nós temos A3. Ao invés de termos B, teremos B2. E assim por diante. Com isso, nós criamos uma lista que evita repetições. Vamos lá. A solução para esse problema deverá ser colocada aqui em parte. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma função que vai ser uma função auxiliar da solução final. Na realidade, nós falamos aqui função, mas o correto é predicado. Então, vamos criar um predicado, será um predicado auxiliar da solução final, que terá 4 argumentos, validade 4. Desses 4 argumentos, 2 serão argumentos de entrada, serão fornecidos, e 2 serão argumentos de saída. Quais serão os argumentos de entrada? Primeiro, uma lista, um número qualquer, chamei de x. E segundo, uma lista. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, a partir da cabeça dessa lista, e retirar todos os elementos que sejam iguais ao predicado. Vou juntar com ele e guardar numa das listas de saída. O que sobrar, eu guardo numa outra lista. E pronto. Então o que ele vai fazer? Ele vai só separar. Separar uma lista a partir da cabeça. O que ele encontrar igual, ele vai pegando essa cabeça, guardando e colocando em outra lista. O que ele pegar diferente, ele vai... O que sobrar, ele vai deixar numa segunda lista. Qual é o caso básico? O caso básico dessa recursão é esse aqui. Se eu for retirar x de uma lista vazia, eu não vou retirar nada. Então eu gero uma lista contendo somente o x. Como não tinha mais nenhum x aqui, ele vai ter somente o x. E o que sobrar dessa lista vai ser a própria lista original, porque eu não tirei nada dela. Isso se ela for vazia. Um outro caso básico também é quando o x é diferente do y. Então eu vou retirar o x de uma lista que começa com a cabeça y. Então eles são diferentes. Eu não tenho como retirar, unir o x com o y numa terceira lista, porque eles são diferentes. Então eu vou retornar exatamente o que entrou. O x retorna na lista x e o y barra ys retorna na lista y barra ys, dado que o x é diferente do y. Então são dois casos básicos. Agora sim, vamos para o caso recursivo. No caso recursivo, eu vou mover todos os elementos de uma lista, começando com x e tendo como cauda xs, eu vou pegar todos os x dela. Olha, os x são iguais, olha o primeiro x aqui e o segundo x aqui. Eles são iguais. Então eu vou pegar isso aqui e guardar numa lista cuja cabeça é o x. A cabeça é o x, mas a cauda dessa lista aqui é o zs. Quem é o zs? Bom, o zs, observe bem, que o ys é o remanescente. É remanescente de quem? De xs. Então, o zs vai ser o quê? Ele vai ser o remanescente, ele vai ser o resultado de você mover o x de
xs. Então, nesse primeiro caso aqui, eu estou tentando remover da lista inteira, incluindo a cabeça. Nesse caso aqui, eu estou tentando remover da cauda. Então é por isso que ele funciona, porque primeiro eu tento remover da cabeça, para ele remover da cabeça, ele tem que remover da cauda. Então ele vai tirar o x do xs e vai gerar o zs e o ys. O zs e o ys que foi gerado volta para cá, o zs vai compor a lista com o x para retornar, e o ys retorna como uma lista final. Então, essa chamada recursiva encadeia essa chamada, que encadeia ela de novo, que vai encadeando e criando várias chamadas recursivas para criar a solução disso aqui. Então, vamos testar. Vamos tentar remover um elemento de uma lista. Obviamente, essa lista vai começar com esse elemento. Tenho 2. E o resultado vai dar aqui no que eu vou chamar de K e W, que serão as saídas. Executando aqui, nós temos o K. Quem é o K? O K vai ser os remanescentes. Aqui são os remanescentes, tirado 2, 3, 4 e 5. Então, eu tirei o 2, 3, 4, 5. E o W? O W vai ser a quantidade de 2 que tinha aqui. Eu tinha 3 2, o primeiro 2, o segundo e o terceiro 2 aqui. Então, isso aqui é só o começo do raciocínio. Nós estamos raciocinando na direção de uma solução. Então, o primeiro raciocínio nós fizemos, nós vamos pegar os elementos duplicados e vamos separá-los. E essa funçãozinha faz isso, separar. Agora, se eu separei os duplicados dos originais, então eu posso criar uma lista duplicada. Como é que eu crio uma lista duplicada? Então vamos aqui ao próximo predicado. A lista duplicada, uma lista duplicada de uma lista vazia é uma própria lista vazia. O que é que eu quero fazer aqui com esse predicado? Eu quero criar uma lista dos elementos duplicados. Bom, então eu vou dizer o seguinte, que a minha lista de elementos duplicados, a minha lista tendo uma cabeça x e uma cauda xs, terá como resultado uma outra lista com cabeça x e caudas es. Tudo bem, aí é só uma definição genérica das listas duplicadas. Essa lista aqui vai ser uma lista de duplicações. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou remover, tem a palavra mover aqui, mas remover seria o mais correto. Vou remover os x dxs e gerar duas outras listas, a remanescente ys e a z. Pronto, é só isso que eu vou fazer. Vou remover o x de xs. Vou remover o x de xs. Não é a lista duplicada? X não é a lista de duplicados que eu quero? Então vou remover o x de xs. Tranquilo. Gerando ys e z. Mas o que eu vou fazer com ys e z? Vou reintroduzir na lista duplicada. Ys vai entrar na lista e zs também vai entrar na lista. Então vamos lá. Vamos criar uma query aqui para listas duplicadas. De quem? Vamos botar aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Pronto. O resultado disso vai dar em x. Então nós temos aqui o resultado, deixa eu parar aqui, nós temos aqui o resultado. Primeira lista 1, não está duplicada. Agora observe que a duplicação ela ocorre em sequência, hein? Se o 1 fosse aqui, tudo bem. O 1 apareceu aqui, ele aparece de novo, não tem problema. Então ele vai retirar os duplicados em sequência. Então o 1 não está duplicado em sequência, o 2 não está, o 3 não está, o 1 de novo não está. O 5 está, então o 5 aparece aqui. Ó. O 6 não está, o 7 não está, o 8 está aqui. Então esse programa está gerando uma lista de duplicados, mas os duplicados em sequência. Bom, então agora nós vamos ver aqui uma outra função que também vai nos ajudar, que é a função para contar os elementos das listas. Então nós vamos pegar cada uma das listas e contar a quantidade de elementos que ela tem. Uma vez que a gente tenha gerado as listas de duplicados, a gente pode contar quantos elementos tem em cada lista. A gente vai usar aqui um predicado que já vem no Prolog, que é o length.
Então, o length, nada menos, ele instancia para n, né, ele substitui em n o valor do comprimento de uma lista cabeça x e cauda xs. Bom, então essa função aqui ela vai transformar a nossa lista, ao invés de ser 2, 2, 3, 3, 4, 4, vai ser uma lista com a quantidade de elementos que ela tem. Então, uma lista com 3 elementos, vai dar o número 3 mais o elemento. Número 4 mais o elemento. Número 5 mais o elemento. Caso básico, elas são sempre recursivas, então caso básico, transformar uma lista de elementos duplicados em uma lista com, com a quantidade dos elementos. Se a lista for vazia, o resultado é vazio. Se não for vazio, a gente vai transformar uma lista cuja entrada é uma lista de listas, né? Então nós temos uma lista, que a cauda é ys, é qualquer, mas que a cabeça é uma lista que por sua vez possui uma cabeça de x e uma cauda xs. Então é uma lista de listas. Ela vai transformar essa lista numa lista onde a cabeça x vai ser transformada em n. N é o número de elementos que essa lista contém. E a seguir a própria lista. Então vai ser 3 elementos a seguir a própria lista. 4 elementos a seguir a própria lista. E a cauda zs. O n vai ser calculado aqui. E o zs vai ser transformado aqui pela própria função transforma a partir do ys. Que é a cauda dessa lista aqui. Essa cauda aqui vai ser transformada em zs, que vai ser usada aqui para retornar. Então é fácil de entender. Vamos executar. Então nós temos aqui. Nós vamos transformar uma lista de dois uns, uma lista de listas, né? Então aqui uma lista grande. Nós temos aqui uma lista grande. Dentro dessa lista grande nós temos 3 sublistas. Uma lista de uns, uma lista de 2, uma lista de 3. Nós vamos transformar essa lista aqui em uma variável x. Executando. Então está aqui. Essa primeira lista tem 2 elementos, então é uma lista com 2 elementos do número 1. A segunda lista tem 3 elementos, 3 elementos do número 2. A terceira lista tem 7 elementos, número 3. Então nós já fizemos tudo o que é necessário para a gente resolver. Nós já demos o passo necessário. Está faltando só a função codificar. Codificar é uma palavra que é sempre usada, a palavra encode aqui, né? Então, codificar. O que eu vou codificar uma lista? Uma lista dada, qualquer, com elementos repetidos, numa lista segunda codificada, ou seja, comprimida, né? Nós podemos aqui comprimir. Nós podemos até botar aqui comprimir. Comprimir a lista. Então, nós vamos comprimir uma lista. Para comprimir a lista L1 e gerar uma lista L2 comprimida, nós vamos gerar, a partir da lista L1, uma lista de duplicados, que é a lista L. E essa lista L de duplicados vai ser transformada numa lista L2, que é a lista com o número de elementos e os elementos. O L2 vai voltar como resultado. Então vamos testar. Vamos voltar aqui a nossa lista 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7. Isso aqui vai nos retornar na nossa lista L2. E aqui, finalmente. Então, a lista L2 é a lista, ao invés de ser, por exemplo, aqui, lista de 3, que teriam 4 elementos, 4, 3 aqui, nós teríamos o 4 e o 3 aqui. 4 elementos, 3. 1 elemento 1, 2 elementos 2, 4 elementos 3, 2 elementos 4, 2 elementos 5, 1 elemento 6, só tem um 6. 1 elemento 7 e 1 elemento 8. Então, nosso problema tem. Desafio número 12 é remover um elemento a uma posição específica da lista. A solução para esse problema é muito fácil. Observe bem aqui a solução em 2 linhas. Primeira coisa, retirar o elemento número 1 da lista. Então vamos contar a partir do primeiro, considerando o primeiro como número 1. Retirar o elemento número 1 da lista é retirar a cabeça. Ou seja, o que sobra é a lista sem a cabeça. Está escrito aqui. Esse é um caso básico.
Então, retirar 1 de uma lista qualquer que tem uma cabeça e uma cauda x significa ter como resultado x, manter o x. Só isso. Facílimo. Agora vamos ao caso recursivo. No caso recursivo é o seguinte, eu tenho que retirar o elemento na posição n de uma lista de cabeça x e cauda xs. Eu terei como resultado x e z. Observe bem, primeira coisa que você tem que observar é que o n é maior que 1. Então, se o n é maior que 1, eu não vou retirar a cabeça se mantém. O que eu vou mexer é na cauda xs, que vai se transformar em z. Xs vai se transformar em z. Então é importante que xs vai se transformar em z. Bom, aqui a gente já sabe que o n é maior que 1, a gente tem que colocar isso explicitamente aqui, para ele não tentar executar essa linha quando o n é 1 também. E nós vamos contar. Quando ele começar aqui, ele vai passar para frente, para a próxima chamada, o n1, que é o n menos 1. Ou seja, ele vai contar de novo aquela história, contar de trás para frente. Ou seja, contar, se a posição é 3, ele vai contar 2, 3, 2, 1 e assim por diante. Agora é o seguinte, uma vez que ele tem um novo n1, e ele tem a lista xs para retirar na posição n, que na realidade se transformou em n1 para xs. Por quê? Porque a lista diminui de tamanho. Então, como a lista diminui de tamanho, o n também teve que ser atualizado. É o n na lista completa, mas na lista sem cabeça ele é o n1. Então, o n1 é n menos 1, e eu vou retirar o n1 de xs da cauda. E, consequentemente, o resultado disso vai ser o z. Então, retirar o elemento n1 da cauda dessa lista, tendo como resultado z, então basta que eu retorne uma lista com a cabeça x, que eu mantenho, e o resultado z, então eu terei retornado a solução correta. Então, em duas linhas nós resolvemos esse problema de uma forma muito simples. Pensando em lógica de primeira ordem, eu diria o seguinte, que a primeira expressão é o seguinte, retirar o elemento número 1 é retirar a cabeça de uma lista e retornar a cauda. Pronto, tá aqui, isso é o que está escrito aqui. Retirar um elemento qualquer da posição acima da posição 1 é manter a cabeça e retirar esse elemento da cauda. É isso que está escrito aqui nessa segunda linha. Vamos testar. Vamos retirar o elemento 4 de uma lista qualquer. Teremos como resultado o x. E está aqui. Retornamos à quarta posição, que é exatamente o elemento 4. Então, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 5, podemos testar, retirar o 1, ver se funciona. Tiramos o 1. Podemos tirar o 3. Pronto. É essa aí a solução. Dentro desse número. Desafio número 13. Vamos dividir uma lista em uma posição específica. A solução para esse problema é super simples, direta, nós já temos tudo o que é necessário para fazer. Mas vamos aqui fazer um predicado chamado divide. O caso básico dele é o seguinte, eu tenho uma lista L, x, y, z, não importa. Se eu quiser dividir essa lista L na posição 0, eu vou ter como resultado uma lista vazia, a primeira metade, e a lista L, que é a segunda metade, ou primeira, escolhe. Bom, o fato é que o número 0 divide uma lista em uma lista vazia e a própria lista. Agora, se o número qualquer maior que 0 for colocado aqui, aí eu tenho o caso recursivo. No caso recursivo, eu digo, vamos dividir uma lista qualquer de cabeça x e cauda xs na posição n. Bom, e nós vamos ter como resultado uma lista, obviamente. A lista vai ter que começar com a mesma cabeça, né? Vai ter uma cauda ys que eu não sei ainda qual é, e vai ter uma segunda lista que é a lista zs, que vai ter uma outra cabeça e outra cauda. Bom, isso vai acontecer se o n
for maior que 0. Porque se o n for 0, aqui a gente morre no caso básico. Mas nós vamos ter que, observamos que essa chamada aqui é uma chamada recursiva, que vai chamando a si próprio, a si próprio. Onde é que está a chamada recursiva? Aqui. Cada vez que ele chamar recursivamente, o n vai decrementar de valor. Nós vamos contar de trás para frente. Então, à medida que nós vamos decrementando de valor, nós chamamos de novo a função divide de forma recursiva. Para dividir quem? O que nós temos agora, quem é? O xs, que é a cauda. Dividir na posição n1. E vai ter como resultado o ys e o zs. Para onde é que vão isso aqui? Vão para cá. O ys é a cauda da lista final, a primeira lista final, e o zs é a própria lista final, segunda lista final. Então, se você observar a recursão que acontece aqui, e observe que o Prolog é altamente recursivo, observe também que eu estou levando em consideração que vocês já viram bastante recursão. Aí, nós temos então a lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dividido na posição 4, que gerou duas listas, L1 e L2. Quem é L1? 1, 2, 3, 4, L2, 5, 6, 7. Se quisermos fazer mais um teste, podemos, sem problema. Vamos dividir na posição 5. E vamos ter como resultado uma lista X e outra lista Y. Desafio 4. Vamos criar uma lista com os números de Fibonacci. Vamos lá. Nesse caso aqui, nós temos que simplesmente verificar. Primeiro, nós vamos criar uma série de Fibonacci. Então, nós temos que ter uma forma de calcular os números de Fibonacci. A seguir, nós temos que criar uma lista com esses números. Então, vamos começar aqui criando a série Fibonacci. A série Fibonacci é uma série recursiva, fácil de implementar. Todos os cursos de linguagem de programação ensinam como é que se implementa. E a gente começa definindo um predicado que eu chamei aqui de Fibo. Eu comecei a numerar os números de 0, 1 e assim por diante nas posições como eles aparecem numa lista nas principais linguagens de programação. Então eu disse que o Fib de 0, posição 0, é o próprio 0. O Fibo de 1, elemento 1, é o próprio 1. Bom, a partir daí você pode definir os outros elementos. Qualquer elemento, Fibo de n, vai ser o valor x. Se o n for maior que 1, obviamente, para ele não ter que tentar isso aqui quando o n for 1, porque ele já tem o caso base. O A, vou pegar aqui o A, calcular um valor de A. O valor de A vai ser n-1. Então, n-1. E vou calcular um valor para B, que é n-2. Então, A, n-1, B, n-2. O Fib de A é C. E o Fib de B é D. E o X nada mais é do que C mais D. É o X, esse é o retorno. Então, pronto. Dessa forma, a gente calcula a Fibo de qualquer coisa. Vamos calcular o Fibo do 5 é o 5. Vamos calcular o 6. 8. O 7. Observe que a posição 7, na verdade, é o oitavo número, né? Décimo, posição 10. Então, ok. Como é que a gente gera a lista, então? Gerar a lista, a gente já tem ela aqui, pronto. Para gerar uma lista, eu tenho que ter o tamanho da lista. Se o tamanho da lista for 0, é uma lista vazia. Mas se o tamanho da lista for n maior que 0, eu vou retornar uma lista k. Que lista k é essa? Bom, eu vou contar de trás para frente, n1 é n-1, e eu vou pegar a lista para o n1, que é um elemento a menos do que a lista que eu quero retornar. Então eu vou retornar a lista f do n1, que vai dar z. Agora, eu sei que o fib n é w.
E eu vou simplesmente pegar o Z e acrescentar o W na forma de lista ao Z e ter como resultado K, que é o que retorna. Pronto. Assim a gente definiu a lista de números Fibonacci. Então eu posso aqui, já tenho aqui uma lista de 10 números de Fibonacci. Então tá aqui a lista dos 10 primeiros números. Se eu quiser aumentar isso aqui para 20, por exemplo. Aí. Ok. Mais um desafio encerrado. Desafio número 15. Vamos inserir um elemento a uma posição específica da lista. Super fácil. Nós precisamos também de somente 2 linhas em Prolog. A primeira linha é o caso básico. Então eu vou inserir na posição 1 o elemento x. Se eu vou inserir na posição um elemento x, uma lista com uma cauda, com uma cabeça H e uma cauda T. Esse H e T, muitos autores usam H e T porque H vem de head e T vem de tail, né? Cabeça e cauda. Então, o resultado disso aqui vai ser uma lista com a cabeça x, h, quer dizer, o x foi colocado na frente do h e a cauda permanece. O caso básico está aqui definido como é que eu acrescento um elemento na primeira posição da lista, considerando que o primeiro elemento da lista seja a primeira posição. Então, qual é o caso genérico? Podemos dizer assim. O caso genérico é o seguinte: eu vou inserir na posição n qualquer, posição 10, 5, seja qual for, o elemento x na lista ht. Ora, considerando que eu só vou executar isso aqui se o n for maior que 1, então a cabeça da lista permanece, o H vai para a segunda lista, o mesmo H, sem problema. O que vai mudar é a cauda. A cauda T vai se transformar em L2. Como é que isso acontece? Primeiro, obviamente, o teste normal, n maior que 1. Vamos atualizar o valor de n, calcular o valor de n para uma chamada recursiva, para que nessa chamada recursiva n não tenha outro valor. Já aqui nós descartamos a cabeça e, portanto, agora a cauda tem um tamanho inferior à lista original. Então, o que eu tenho que fazer é inserir esse elemento x na cauda. Então, eu vou inserir o elemento na posição N1, já que agora minha lista é diferente. Eu vou inserir o x na posição N1 na cauda, e o resultado disso é o L2. L2 vem para cá ser cauda da resposta final. Então, é isso aí. Vamos testar. Aqui uma lista, vou inserir na posição 3 o número 100, e vai inserir aqui em cima do 3. Vamos ver aqui. Então o 3 foi afastado, aqui ó, ficou 1, 2 ao invés de 3, ficou 1, 2, 100. O 3 passou para a direita e continuou. Nós quisermos mudar para a posição 5. Sem problema nenhum. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Então, esse era um problema facílimo de resolver. Desafio número 16. Vamos extrair um elemento randomicamente de uma lista, aleatoriamente. Vamos lá. Bom, esse é outro exercício também muito fácil. Nós queremos remover aleatoriamente um elemento de x na lista, qualquer x, e gerar uma lista y a partir de então sem o elemento. Primeira coisa, a remoção aleatória ele é um predicado de aridade 2, originalmente. Eu vou primeiro calcular o comprimento da lista x. Eu uso um predicado do próprio SWI, do Prolog, do interpretador do Prolog que você estiver usando, provavelmente tem essa função lá. Senão você cria comprimento. Depois eu vou gerar um número aleatório. Aqui também eu vou usar o próprio Prolog, o compilador que eu tiver. Então eu gerei um número aleatório, que é o random de n, pode ser de 0 a n, mais 1, pode ser de 1 a n mais 1, o número que eu gerei, o i. E eu chamo a função remoção aleatória desta vez com a aridade 3, passando para i do i, que é o número que eu gerei aleatoriamente,
a lista e o y, que é o resultado que eu espero. Bom, na definição de remoção aleatória de raridade 3, esse aqui é de raridade 2. Na remoção aleatória de raridade 3, eu primeiro começo o seguinte: se eu for remover o número na posição 0, ele retorna a lista de origem. Removendo 0 de x, dá no próprio x, sem problema. Agora, removendo n de x, vai dar um z. Se o n for maior que 0, tenho que testar aqui. E se eu conseguir retirar o n de x, retirando o n de x, me deu z. O z que é a resposta aqui. Esse retirar eu já fiz no exercício anterior. Então, aqui o nosso predicado, aqui está aqui o teste. Então, remoção aleatória de um número de uma lista qualquer, resulta em x. Se eu rodar aqui, cada vez que eu rodar, ele vai me dar um valor diferente. Ele removeu agora o 4. Vamos rodar de novo. Ele me removeu agora o 2. Desafio 17. Vamos criar uma lista de números random. Esse é outro problema muito simples. Nós criamos um predicado aqui chamado gera. Ele vai receber 3 argumentos, raridade 3. O primeiro é a quantidade de elementos que ele vai gerar, o tamanho da lista. O segundo é o limite, a faixa de números aleatórios, tipo 1.000.000, 1.000, 100, 200, até onde ele vai gerar o número aleatório, né, o limite. Então, se o complemento da lista for 0, a saída, independente do limite, é uma lista vazia. Caso base. Então, primeira situação definida. Agora, se não for 0 e tiver um limite qualquer, o resultado será k. Quando? Primeiro n maior que 0. N1 é n-1, vamos contar de trás para frente, estamos sempre fazendo isso. Então isso tem que ser refeito com você até que isso entre bem na sua cabeça. Como é que funciona essa contagem de trás para frente. Depois a gente vai ver com esse N1 vai ser a série anterior ao número que nós vamos inserir agora. Então eu vou gerar com o N1, no mesmo limite, uma série Z. Essa série Z é a série sem o elemento que nós estamos gerando agora. Então o elemento que nós vamos gerar agora é um elemento randômico baseado no limite. Então nós vamos pegar o limite, usar o predicado do próprio prolog chamado random. Ele vai gerar o número e colocar em i. E o resultado que eu quero, k, será feito pelo acréscimo de i a z. E z foi gerado em recursão anterior, em recursão menor, né? Ou recursão subsequente, digamos assim. Bom, então, com duas linhas nós fizemos o nosso predicado gera. Vamos testar. Vamos colocar aqui 20 números, uma lista de 20 números, no máximo 1000, e a lista x é o resultado. Pronto, aqui. Então 20 números aleatórios será 1000. Exercício 18. Vamos gerar uma permutação randômica dos elementos de uma... Vamos lá, esse é um pouquinho maior, o tamanho do programa, mas ele é relativamente simples. Aliás, todos os programas que nós estamos vendo até agora são programas para iniciantes, né? Então nós vamos aqui. Eu dividi essa permuta aleatória em 3 partes. A primeira parte é selecionar um valor qualquer de uma lista, ou um elemento de uma lista de forma aleatória. Como é que eu faço isso? Dada uma lista X, eu seleciono um elemento Y. Como? Primeiro eu vou verificar o comprimento dessa lista. Eu usei um predicado do próprio prolog para verificar o comprimento da lista. Esse comprimento é guardado em n. Depois eu gero o número aleatório i, que é baseado também no n. E a seguir eu faço uma seleção aleatória, passando 3 argumentos. Então a nossa seleção aleatória original tem só 2 argumentos, mas a função que vai fazer o trabalho vai ter 3 argumentos. Então é uma conversão de 3 para 2. Bom, nesse caso eu passo para ele a posição em que está o elemento, i, que foi calculado aqui, a lista, e espero o resultado em y. Como é que ele vai funcionar? Bom, primeira coisa, a seleção aleatória, se a posição for 0, né, o elemento é o primeiro. Então, retorna o próprio x, a cabeça da lista. Se não, se o número da seleção aleatória for n, não importa a cabeça, ele
tanto que ele não é 0, então ele é n maior que 0, não importa mais na cabeça. Vai ser algum elemento da cauda. E o resultado desse algum elemento da cauda vai ser o z. E as condições são o n maior que 0, eu já sei disso. O n1 vai ser o n-1 para a próxima recursão. E a seleção na próxima recursão vai ser do n1, o elemento que eu vou passar é o n1, já que a lista diminui de tamanho. O y, que é a cauda da lista original, e o z. Se a posição do n1 no y for z, esse z retorna para cá e ele dá a resposta. Senão ele chama de novo recursivo e vai encadear as recursões até dar a solução. Então aqui é a seleção aleatória, primeiro ponto. Segundo ponto, posição. Quando eu selecionei um elemento, eu tenho que saber a posição dele. Então talvez eu nem precisasse fazer essa seleção, bastava eu selecionar uma posição. Fique à vontade para modificar esse algoritmo para torná-lo mais eficiente. Então ele está muito detalhado, muito lento aqui, você poderia melhorar bastante aqui. Poderia botar somente a posição. Calcular as posições sem precisar selecionar aleatoriamente os elementos. Então vamos lá. Posição. Dado o elemento x, se em uma lista a cabeça for x, a posição dele é 1. Se o elemento não estiver na cabeça, a cabeça dele não é x, ele vai estar na cauda. E aí a gente vai ter que calcular a posição dele. A posição dele vai ser n. Como? Bom, eu já sei que o z não é x, o z tem que ser diferente de x. E a posição do x no w é n1. Quem é o w? O w é a minha cauda. É n1. E o meu n que vai retornar é o n1 mais 1. Porque o retorno da recursão vai ser a posição mais 1. Então eu vou entrando em recursão, mas quando eu encontrar, eu vou pegar aqueles valores todos e for somando e até retornar o valor final, que é a posição na lista do elemento que eu encontrei. Então, aqui é a posição. O terceiro predicado é o substitui. O substitui ele não é o insere, ele é diferente do insere. O insere, quando ele insere o elemento na lista, ele alarga a lista, ele abre a lista numa posição e o elemento que estava naquela posição passa a ocupar a posição seguinte. O substitui não, ele vai escrever em cima do elemento que estiver lá. Então, por exemplo, se eu for substituir o primeiro elemento de uma lista com o valor x, qualquer que seja essa lista, né, que tenha uma cabeça qualquer com uma cauda w, eu vou ter como resultado o x inserido na cabeça e o w continua. Então é o caso básico para substituir aqui. Se for na cabeça, escreve em cima da cabeça. Se não for na cabeça, se o n é maior do que 1, então ele vai inserir na cauda, no w. Então a primeira coisa, o n é maior que 1, eu sei disso. Bom, na próxima recursão, o n1 vai ser n-1, estamos contando de trás para frente. E eu vou substituir na posição n1 o valor de x, que é o valor de x, só que dessa feita na cauda. E terei como resultado o z. O z vai ser a resposta que vem na cauda do cara. Então pronto, eu fiz três coisas. Primeiro, selecionei um elemento aleatório, encontrei a posição dele, substituí ele por um outro valor qualquer. Se eu tenho essas três possibilidades, então eu faço a minha permuta aleatória. O que a minha permuta aleatória faz? Ela pega uma lista qualquer e devolve uma outra lista com uma permuta de dois números, aleatoriamente. Para fazer isso, ela faz uma seleção aleatória de um valor, coloca em A, na lista X e coloca em A. Faz a seleção na mesma lista X de um outro valor, coloca em B. Calcula a posição de A na lista. Calcula a posição de B na lista. Vai voltar em P2. P1 é a posição de A, P2 é a posição de B. Ele substitui na posição P1 o A pelo B, na lista X tem como resultado Y, e substitui na posição P2, colocando lá o valor de A, na lista Y que ele acabou de substituir aqui, e volta em W. Esse W aqui é a solução que vai retornar para o meu pergunta. Observe que não tem recursão, é só para deixar a ordem com que ele chama os predicados. Pronto, então nós concluímos aqui em 4 passos, praticamente, o nosso programa de permuta aleatória de dois elementos na lista. Uma ideia meio louca, mas é bom para a gente ver aqui essas possibilidades. Então aqui eu já executei, mas vamos executar de novo. Até aqui. Então nós temos aqui a lista original é 3, 4, 5, 6, 9, 11, 34, 56, 76. O 3, o 4 permaneceu, mas o 5 não está mais aqui. O 5 foi substituído pelo 56, que está aqui na frente.
o 6 continua, o 9, o 11, o 34, onde tem o 56 passa a ter o 5, e que ela após o 34 e o 76 continua. E assim por diante. Desafio número 19. Gerar uma combinação entre os elementos de uma lista. Esse desafio aqui é para relatar as combinações possíveis, ou pelo menos uma combinação de uma lista de números dado um certo valor de combinação. Tipo, uma lista de 10 números não combinar 3 a 3, uma lista de 20 números não combinar 4 a 4, 2 a 2, aí você escolhe. A primeira coisa que eu preciso é, quando eu estiver trabalhando com a lista, eu preciso aprender a excluir um elemento da lista. A gente já fez isso antes, mas aqui eu vou repetir ele aqui de uma forma bem sucinta para a gente entender. Se excluir aqui, ele exclui um elemento da lista. Então, caso eu tenha uma lista, eu quero excluir um elemento x de uma lista x barra L, ou seja, a cabeça x é a cauda L. Como o x está na cabeça, o resultado da lista vai ser o L, sem o x. Pronto, é o caso básico do excluir. Se o x não estiver na cabeça for outra coisa que não seja o x, mas então eu vou ter que excluir ele da cauda. O resultado será R. Se eu excluir o x da cauda, terei como resultado L. E o R vem para cá. R, né? E então, para fazer a combinação. Combinação de... Se for 0 a 0, qualquer coisa que seja, vai dar lista vazia, né? Não quero combinar elemento 0 a 0, então esse é o caso básico. Mas se eu quero combinar uma lista qualquer L, K a K elementos, se o K for 3, 2, não importa, uma lista com cabeça x e cauda xs, primeiro K maior que 0, isso aqui é a condição. Eu tenho que colocar isso aqui, porque senão ele vai querer fazer, inclusive, quando é 0, pode entrar em loop, né? Então, primeiro, ele vai excluir o x da lista, e vai ter como resultado o R. Depois ele vai pegar o K1 é K-1, e ele faz uma combinação K1 a K1 do R. A gente obteve o R aqui, tendo como resultado XS. Isso aqui ele gera, cada vez que ele rodar esse algoritmo, rodar aqui é uma forma que a gente faz a gente relembrar da procedural, porque é difícil a gente se livrar da procedural, né? Mas cada vez que ele fizer uma substituição, uma unificação com esse predicado, ele vai gerar uma combinação. E se a gente mandar ele continuar fazendo em loop, aí ele vai gerar todas as combinações possíveis. Vamos ver se está certo. Aqui eu já tinha feito, mas vamos ver de novo. Vamos gerar uma combinação 3 a 3. Então ele gerou uma combinação 3 a 3 desses elementos tudinho aqui. Ele selecionou 5, 4 e 3, os 3 primeiros elementos. Se eu clicar aqui em Next, ele vai me dando outras combinações possíveis. E assim por diante. Se eu colocar aqui, botar as próximas 1000 aqui, ele vai me dar todas, que tem, isso aqui com certeza tem menos de 1000. Então, são aqui as combinações possíveis de 3 a 3. Ok? Desafio 19 concluído. Desafio 20, ordenar duas listas e fazer o merge da mesma. Eu quero misturar duas listas que já estejam ordenadas. Mas aí eu refiz tudo aqui. Nós vamos primeiro ordenar as listas e vamos depois misturar as listas ordenadas. Então nós vamos ter que ter duas listas que podem estar desordenadas, ordena separadamente cada uma e depois une as duas, merge, né, mistura as duas. Então, a primeira coisa é fazer um ordenamento. Existem dezenas de métodos de ordenamento. Escolhi aqui só por uma questão aleatória mesmo, o método de ordenamento por inserção. Então, o ordenamento por inserção em Prolog é muito fácil, são só 5 linhas aqui. O ordenamento de inserção de uma lista vazia dá como resultado a própria lista vazia, não tem o que fazer. Mas ordenar por inserção uma lista com cabeça x e cauda y dá um resultado z. Se ordenando o y dá um resultado k, e inserindo o x na lista k ordenada, nós temos como resultado z. Essa inserção de x em k ordenado é feita por uma outra função, que é essa aqui, inserir ordenado. Então, inserir ordenado uma x numa lista vazia tem como resultado uma lista cujo valor único é o x. É importante que aqui você coloque os colchetes. Se você colocar sem os colchetes, ele vai entender que é um elemento só e vai dar problema no algoritmo, não vai funcionar. Então você coloca aqui
que inserir x numa lista vazia dá uma lista, pelo menos uma lista com valor x. Se esse x não é inserido numa lista vazia, vai ter vários problemas. O problema ele pode ser maior do que a cabeça. Se ele for maior do que a cabeça, ele vai ser inserido na cauda. Então a cabeça permanece, o y permanece, mas o x vai ser inserido em ys. É isso que está escrito aqui. Então, se o x for maior que y, ele vai inserir o x na cauda, vai ter como resultado uma nova cauda que vai se unir à cauda inicial para gerar o resultado. Mas se ele for menor, ele vai inserir antes da cabeça. E aí isso é fácil. Se ele for menor, o resultado é x, y, né, como a cabeça, dos dois elementos com a cabeça, e o ys continua como a cauda. Aqui, com essas 5 linhas aqui, nós concluímos o método de ordenamento por inserção. Agora vamos misturar. Como é que eu misturo as duas listas que já estejam ordenadas? Misturar uma lista x com cauda xs com uma lista y com cauda ys tem como resultado uma cauda x, uma lista x, como resultado gs. Primeiro, se o x for menor que o y, porque se o x for menor que o y, ele vai ser a cabeça da próxima lista. E aí, tendo escolhido a cabeça, eu tenho que misturar o que sobrou, que é a cauda do x com a lista e ter como resultado o cs para colocar na resposta. Agora, se o x for igual ao y, não tem problema. Eu faço a mesma coisa. Eu coloco o x na cabeça junto com o y. Só que ao invés de você botar x, y aqui, eu botei x, x. Mas eu poderia ter botado x, y, dado que o x é igual ao y. Está aqui o x igual a y. Se o x é igual a y, eu só tenho que pegar a cauda dele e inserir de forma... misturar a cauda com a outra lista e continuar. A cauda de uma lista com a cauda da outra lista. Observe que nesse caso, seria a cauda do xs com o ys, a cauda do x com a cauda do y, enquanto que o x e o y permanecem na cabeça, que é o x duas vezes. O resultado é zs, volta para cá o zs. Bom, mas se o x for maior do que y, ele não vai para a cabeça continua do y, o y permanece na cabeça. O x é maior que y, y permanece na cabeça. Mas eu vou ter que colocar o x barra xs, ter que fazer o mesh dele com a cauda do y. Tem como resultado zs e a cauda vem para cá. Então, 3 casos. X menor que y, mantém x na cabeça. X igual a y, mantém o x e o y na cabeça. X maior do que y, mantém o y na cabeça. Bom, se a lista for vazia, permanece a que está lá, que não tem que acrescentar uma lista vazia a uma lista que já existe, misturar, dá resultado da lista que já existe. E vice-versa. Se eu tenho uma lista qualquer e vou misturar com uma vazia, o resultado é ela. Pronto, então eu tenho três predicados aqui, o inserção, o inserir ordenado e o merge. Bom, agora eu vou ordenar o merge, fazer a função ordena merge. O que a função ordena merge faz? Nada, ela recebe duas listas, quer dizer, nada não, ela faz uma coisa bem simples. Ela recebe duas listas, a lista A e a lista B, e gera uma lista C. Gera a lista C como? Primeiro ela ordena a lista A, tem como resultado D. Depois ela ordena a lista B, tem como resultado E. E depois ela mistura o D com E, que tem resultado C, e o C é a solução. Vamos testar aqui a lista 9, 17, 15, 1, 17, mais 10, 12, 13, 21. O resultado vai ser colocado em Y, já foi testado aqui, mas a gente testa de novo. Aqui o resultado 1, 9, 10, 12, 14, 16. E assim por diante. Posso mudar se eu quiser alguma coisa aqui para ver, sei lá, 20 aqui, botar um 20 aqui. Não vai alterar em nada aqui. Então, as duas estão misturadas, são 9 elementos. 9 elementos e em ordem, 9, 10, 12, 15, 17, 20, 21. É assim que nós terminamos o vídeo de hoje. E esse foi muito longo, muito trabalhoso, mas agora é hora de você fazer seus próprios exercícios da sua criatividade.